Meus irmãos, boa tarde, saudações a todos da Igreja Presbiteriana de Braga, todos que participam presencialmente dessa conferência, também todos que irão nos acompanhar em nossa publicação desta gravação. Irmãos, irei fazer uma palavra de oração, vamos orar ainda antes de iniciarmos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor preparou esse momento para juntos considerarmos estes temas da Tua Palavra e olharmos para Cristo e também para essa doutrina da Igreja. Pedimos Tua graça, ó Deus, iluminação e aplicação destas verdades a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, irei abordar nesta tarde o tema a glória de Cristo como a mãe de todos os fiéis. E o meu propósito é abordar esse tema de um modo bíblico, confessional e histórico. É claro que há muito a ser dito sobre a glória da igreja, mas eu seguirei uma estrutura diante do nosso tema e irei tratar em 3 pontos desse tema. Nós iremos ver no primeiro ponto, em primeiro lugar, a glória da igreja como esposa ou noiva de Cristo. Em segundo lugar, nós veremos que a igreja é a mãe de todos os fiéis. E em terceiro lugar, nós faremos aplicações, irei fazer aplicações para nós. Esse tema, irmãos, ele relaciona 2 doutrinas, eclesiologia e soteriologia, mas também podemos dizer que relaciona a cristologia, porque tanto a eclesiologia, a doutrina da igreja, quanto a soteriologia, a doutrina da salvação, apontam para Cristo. Tudo é sobre Cristo, a igreja, de fato, ela é de Cristo. Nós veremos referências bíblicas, mas nós temos uma base confessional para a doutrina da igreja. Na nossa confissão de fé, no capítulo 25 da igreja, nosso irmão, reverendo Graeme Craig, ele está trabalhando sobre o primeiro ponto da nossa confissão, que trata da igreja invisível, também está tratando da igreja visível, e no capítulo 25 da confissão, no primeiro ponto da nossa confissão, na primeira estrofe da nossa confissão, é dito que a igreja é esposa. E eu irei abordar essa questão, veremos de modo bíblico. E na segunda estrofe, em que fala da igreja como igreja visível, é dito, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. E nós veremos também sobre isso, esse tópico da nossa doutrina. Então, em primeiro lugar, vejamos a glória da igreja como esposa ou noiva de Cristo. Irmãos, Cristo é o noivo. João Batista diz isso explicitamente. Ele diz, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija. Ele, João Batista, o amigo do noivo, e Cristo, o noivo. Jesus Cristo fala de si mesmo em Lucas 5,34 como noivo. Ele fala sobre isso. Ele usa essa ilustração. A pergunta é para nós, e quem é a noiva? Obviamente para nós é muito fácil, nós sabemos, a noiva é a igreja, nós respondemos com facilidade. Não há um versículo na mesma sentença explicitamente dizendo isso, mas isso pode ser lógica e claramente deduzido pelo ensino das Escrituras. Então há sim na Bíblia essa referência, logicamente nós deduzimos isso, há referências claras à igreja como noiva de Cristo, e podemos também traçar uma teologia bíblica sobre essa questão. As Escrituras começam e logo há referência ao matrimônio, ao casamento do primeiro Adão. No fechamento da Escritura, em Apocalipse, nós temos o anúncio das bodas do Cordeiro, o segundo Adão. Então, à luz de toda a Escritura, toda a progressividade da revelação, nós temos então luz sobre esse ponto. Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Nós temos isso claramente nas Escrituras. Nós vamos às Escrituras tão somente para ver Cristo. E quando temos essa perspectiva,
nós podemos perceber em toda a Escritura Cristo. Do mesmo modo, quando entendemos a doutrina da igreja, nós podemos ver também tipos. A palavra de Deus nos dá tipos da igreja. A esposa, noiva, são tipos bíblicos que apontam para o fato da relação da igreja com Cristo, a relação pactual que a igreja tem com Cristo. Então, o matrimônio, ele ilustra esse relacionamento pactual da igreja com Cristo, ou de Cristo com a igreja. E isso é claramente expresso nas Escrituras. No Antigo Testamento havia a imagem de que o Deus de Israel era o noivo e a igreja, a Israel, no caso, a noiva. Você pode encontrar isso nos escritos dos profetas, em Isaías, Ezequiel e Jeremias. Ao ler o Salmo 45, é uma referência à igreja como noiva, como esposa, como rainha. Cristo fala em várias parábolas sobre casamento e usando essa figura do noivo e das virgens, das noivas ali, no caso, em Mateus 25, em Lucas 5, em João 3. Portanto, Jesus Cristo, ele é o noivo, ele assim como o Deus, o Senhor Deus do Antigo Testamento é o noivo com Israel, Cristo é o noivo numa relação pactual com o seu povo, com a igreja. O apóstolo Paulo, ele fala também claramente sobre isso, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, sobre a igreja aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz: porque zelo por vós com zelo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vejam uma referência muito clara e direta. O apóstolo Paulo também, em Efésios 5, tratando do casamento, discorrendo sobre o casamento, ao mesmo tempo ele está falando de um mistério, de algo maior, da relação matrimonial entre Cristo e a igreja. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: como é que a igreja ela é noiva e também esposa, se Apocalipse diz que as bodas são futuras? No fechamento da história, então teremos as bodas do Cordeiro. De fato, o noivado na cultura de Israel, ele durava ali 1 ano e já dava o status de esposo, de marido, de mulher para os noivos. Inclusive, se houvesse falecimento durante esse período, a parte então era considerada viúva, a parte que permanecesse. Então, nós podemos falar, como a nossa confissão de fé diz, que a igreja ela é esposa de Cristo. Ela é noiva de Cristo e ela é também esposa. E nós podemos dizer com João Batista: aquele que tem a noiva é o noivo. Cristo, então, possui a noiva. Mas outra pergunta que podemos fazer nesse momento: que igreja é a noiva de Cristo? Qual é a igreja que é a noiva de Cristo? Alguma denominação específica ou tradição? Será que podemos dizer de alguma igreja local, da nossa igreja, ou de alguma igreja aqui está, esta é a noiva de Cristo? Quem é essa noiva de Cristo que a nossa confissão de fé afirma segundo as Escrituras? James Bannerman, no seu excelente tratado da Igreja de Cristo, ele nos explica claramente que, de acordo, claro, também em concordância com o ensino da confissão, que essa noiva são os eleitos de Deus, é a igreja invisível, que temos visto desde ontem. Bannerman, ele afirma: a igreja às vezes é chamada pelo misterioso nome de noiva ou esposa de Cristo. Tais expressões não podem ser aplicadas a nenhuma igreja local. Em verdade, nenhuma associação professamente cristã, em alguma medida mensurável e reconhecível ao olho humano, mas tem a intenção de indicar aqueles, e somente aqueles, que foram esposados por Cristo, por meio da santa união do seu Espírito com o Espírito deles. Ou seja, quem é esta igreja? É alguma igreja local? É algum grupo, associação? Bannerman, e claro, isso está em pleno acordo com a doutrina da reforma, a nossa confissão, ele nos explica
que de fato são os eleitos, aqueles que foram regenerados, unidos a Cristo pela obra do Espírito Santo. Ou seja, é uma referência aos eleitos do Senhor. Ele também diz, ele continua e diz que, citando várias passagens bíblicas, ele diz que essas definições bíblicas ou descrições apontam para isso. Encontramos a definição e a descrição de uma associação que abrange o número todo dos eleitos de Deus e ninguém mais além deles. Então, a igreja, a noiva do Senhor, quem é a noiva de Cristo? A sua igreja, a igreja invisível, de modo especial, então, conforme vemos aqui. Essa igreja não é conhecida, Bannemar diz, por nenhum nome local, nem por sinais ou fronteiras. Uma associação distinta de todas as outras, possui certos privilégios e etc., que ele diz, então, em sua obra. Então, é esta igreja que está em relação com Cristo, que se encontra no relacionamento interior e espiritual com Jesus Cristo. Esta igreja, os eleitos, então, é o único grupo em que, de fato, estão dentro deste chamado Pacto da Graça, é o único grupo que possui as promessas de salvação, de fato é a igreja de Cristo. Então são os membros dessa igreja que estão unidos de modo salvífico com Cristo, o seu cabeça. A igreja visível, diferente da invisível, está numa relação externa. Está numa relação externa com Cristo e desfruta de privilégios externos. Então, o primeiro ponto nosso aqui, Cristo é a igreja de fato, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva e também, claro, podemos dizer, é esposa do Senhor Jesus. E o que Cristo diz sobre a igreja? O próprio Cristo, o noivo, em Cantares 4:12, a palavra de Deus diz, Cristo falando da igreja, o Senhor diz, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso. Então, Cristo se refere à sua igreja como irmã, como noiva, como jardim fechado, como fonte selada. Esses termos, irmãos, que Cristo fala da sua igreja, que são estes que afirmamos os eleitos de Deus. Disso tudo, nós percebemos que a glória da igreja ela é especialmente interna, porque a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos a igreja é a mãe de todos os fiéis. E, como disse, esse é um assunto tratado na nossa confissão de fé e, na verdade, é um assunto tratado no decorrer da história da igreja e que devemos abordar dentro de uma teologia histórica, porque a nossa confissão de fé, quando ela registra isto sobre a igreja ela é a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Os divines do Westminster estão interagindo com uma certa doutrina da igreja na história, a partir dos pais da igreja. Então, esse é um ponto, esse segundo ponto que iremos tratar, é um ponto que podemos dizer, é um ponto de teologia histórica, irei abordar nesse sentido, tratando da teologia histórica, porque diz respeito a esse debate. R.C. Sproul, ele falando sobre essa questão, ele diz que essa longa discussão sobre a necessidade de ser membro da igreja visível para ser salvo começa no terceiro século, com a fórmula de Cipriano de Cartago. A fórmula que dizia mais ou menos assim, a casa de Deus é uma e não pode haver salvação para ninguém, exceto na igreja. Mais conhecida essa fórmula, fora da igreja não há salvação. Irmãos, obviamente para Cipriano de Cartago isso significava igreja visível romana do seu tempo, a igreja católica romana. Para que alguém fosse salvo, segundo essa fórmula e o pensamento deste pai, alguém então deveria permanecer dentro da instituição romana, a igreja católica ali, claro, do seu contexto, assim como na época do dilúvio,
alguém para ser salvo precisava estar dentro da arca. É essa a ideia que Cipriano, então, propôs e que a Igreja Romana, em sua tradição, não todos, veremos aqui, Agostinho não tinha esse pensamento, mas esse pensamento, então, prevaleceu na Igreja Romana. E esse pensamento foi abrandado apenas no século XX. Apenas no século XX, então, o pensamento da Igreja Romana tornou-se que alguém que tem o forte desejo de ser membro da Igreja Romana, ele, de fato, pode ser salvo. Alguém que tenha forte desejo, mas que não pode participar da igreja, por algum motivo, mas esta pessoa, então, que é fervorosa nesse desejo de ser da igreja, então ele pode, segundo essa mudança que houve no século XX, no pensamento romano, ser salvo. A posição dos divines de Westminster é a mesma de Agostinho, de Hipona. E qual é a posição da nossa confissão de fé? O que é que nós entendemos, irmãos, quando nós lemos fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação? O que é que nós devemos entender, como nós devemos compreender essa sentença? A posição dos divines segue, então, a posição de Agostinho, como disse, e diz que o modo comum ou ordinário para que alguém seja salvo é através da igreja visível. Mas existem casos extraordinários. Então, quando a confissão de fé diz o modo comum ou ordinário é por meio da igreja, é porque a confissão de fé nos está dizendo que há casos extraordinários, como o caso, por exemplo, do ladrão da cruz. Ou seja, o Senhor tem um meio comum de salvar pecadores, a igreja visível. Esse é o meio comum. É o meio em que Deus se agradou em salvar pecadores. Então, Deus usa a pregação, os sacramentos, a doutrina da igreja, a pregação. A nossa confissão, porém, ela reconhece que há casos extraordinários, há casos muito específicos. Robert Shaw, em seu comentário da nossa confissão, ele explica de modo muito interessante essa questão. Ele diz: não há possibilidade comum de salvação fora da igreja visível. Isso é muito diferente da doutrina da igreja romana, que afirma que a igreja católica romana é a única igreja e que não há salvação fora desta igreja. Então, esse é o pensamento romano. E Shaw, então, ele nos alerta, ele nos diz que não devemos ser presunçosos a ponto de confinar a salvação dentro dos limites de qualquer igreja particular. Também explica que não é a posição confessional dizer que não há possibilidade de salvação fora da igreja visível. Há possibilidade, mas são casos extraordinários, são casos específicos. Nossa posição confessional, então, é que não há possibilidade comum de salvação fora da igreja. Comum. Deus vai usar a igreja, esse é o modo comum, não há possibilidade comum, meio comum de alguém vir a Cristo, ouvir de Cristo, ser feito pela graça de Deus participante de Cristo, é pelo ministério da igreja, esse é o meio comum. De modo extraordinário, alguém que tem contato com as Escrituras, por algum motivo, tendo sido convertido pelo Espírito Santo, não pode se unir a uma igreja, ele não é salvo por ser membro da igreja. Deus o salva, a salvação é do Senhor, ela é pela graça de Deus. Então, de modo extraordinário, Deus pode, embora podemos dizer assim, mas teve contato com o trabalho de tradutores, de alguma maneira a igreja está presente, mas os irmãos entendem que o que está sendo dito é que o modo comum é através da pregação e dos sacramentos, mas Deus pode usar outros contextos, leitura bíblica particular e situações assim para regenerar pecadores. Então o Senhor usa meios. De modo comum, os que estão longe do contato da igreja visível, para eles não há possibilidade ordinária de salvação. Entendem, irmãos? Aqueles que estão fora do contato da igreja visível, não há possibilidade comum, não é comum. De modo extraordinário, Deus soberanamente nos seus planos, usando as Escrituras, outros meios, mas o modo comum é pelo contato da igreja.
Pessoas são salvas pelo contato com a igreja, então, alguns casos extraordinários podem haver desconectado da igreja, lendo a Bíblia, mas são casos extraordinários. Irmãos, a grande massa hoje gostaria, a grande massa de pessoas, talvez dos evangélicos ou das pessoas em geral, gostariam de que fosse assim mesmo, fora da igreja, sem contato com a igreja. Muitos alegam uma salvação fora da igreja ou desconectada da igreja, mas essa perspectiva não se sustenta biblicamente. Quando lemos o livro de Atos, a grande comissão de Cristo Jesus, a verdade é que Deus usa a igreja. Os homens fora da igreja, eles estão destituídos dos meios comuns de salvação. Certo? Então, essa posição desconectada da igreja, que as pessoas podem ser salvas sem contato com a igreja visível, não é a posição reformada. Não é aquilo que nós cremos, que a reforma, voltando às Escrituras, sustentou e que nós, na nossa confissão de fé, também cremos e sustentamos. Isso é um individualismo, é um separatismo da igreja. Essa visão de salvação fora da igreja, ela tem conexão com os anabatistas, reformistas radicais, libertinos do passado. Nos nossos dias isso não é diferente. Os que defendem essa posição geralmente têm esse tipo de influência. E a resposta dos reformadores magisteriais foi: a igreja é o meio comum de Deus salvar pecadores. É pela instrumentalidade da igreja que Deus salva pecadores. Há várias referências bíblicas. É na igreja que o Senhor ordena a sua bênção. Ou seja, a igreja, ela é a mãe de todos os fiéis e é através da igreja também que somos nutridos. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos agora as aplicações, pela graça de Deus, ver como é que isso pode ser aplicado a nós, aos nossos dias. Vejamos então. À luz de tudo isso que falamos, irmãos, então é evidente que a salvação não está, claro, em pertencer ao rol de membros de uma igreja ou denominação, permanecer dentro dos limites de uma igreja particular. Sabemos que a salvação ela não está em ter o nome no rol. Embora a igreja não é uma associação voluntária, Cristo envia a igreja a pregar, envia-nos pela grande comissão a pregar e fazer discípulos, e os crentes, aqueles que são regenerados, devem participar da igreja. Nós sabemos que, extraordinariamente, pessoas podem ser salvas e não, por algum motivo, não serem incluídas na igreja. Entretanto, devemos ter cautela, porque essa tentativa de separar a nossa relação com Cristo da relação com o povo da aliança, essa relação, vimos, não é bíblica, e, de fato, ela tem mais conexão com grupos místicos e heréticos na história da igreja. E isso deve nos levar à reflexão. Quem foi na história da igreja os cristãos sem igreja? Quem foi no decorrer de toda a história da igreja? Monges eremitas, místicos, radicais, libertinos. E hoje nós vivemos numa época de individualismo, de humanismo, de misticismo. Então nós devemos ter cuidado, nós devemos voltar às Escrituras, observar o que Cristo diz sobre a igreja, ter uma perspectiva bíblica sobre a igreja e também observar como o Espírito Santo, através da história da igreja, conduziu o seu povo a entender a nossa relação com o povo do pacto, a igreja do Senhor. Então, a palavra de Deus nos conduz para outra direção, longe do individualismo. Nós cremos pelas Escrituras que o Senhor instituiu a sua igreja, estabeleceu a sua igreja. O Senhor está edificando a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que existem aspectos da nossa piedade, espiritualidade particulares. E a salvação, ela é, de certo modo, particular, individual, em certo sentido, na sua aplicação. Mas existem aspectos familiares e públicos da nossa piedade, da nossa espiritualidade.
E mesmo que a igreja tenha suas falhas, de fato tem a presença da corrupção, do pecado, porque é composta de pecadores na igreja, isso não anula tudo que falamos, de que o Senhor determinou a igreja como um meio comum, ordinário, de salvação, para salvar pecadores. Então nós não devemos nos afastar da congregação, nós não devemos absorver ideias místicas, individualistas, não devemos sucumbir ao espírito pós-moderno. Sabemos dos problemas, das lutas, das dificuldades, mas de fato o Senhor estabeleceu a sua igreja e Deus então, especialmente a manifestação visível, a igreja visível, na igreja visível estão os meios de recuperação para pecadores perdidos e nós cremos nisto. Johnson Jeffrey, em seu livro sobre a igreja, ele alerta sobre esse espírito da época, onde há uma aversão à membresia da igreja. As pessoas não gostam de responsabilidade, prestar contas, as pessoas não querem, Jeffrey diz em seu livro, excelente livro. Então muitos, especialmente devido ao incremento da tecnologia, acham que podem cultuar a Deus de modo remoto, de modo online. E há muitos outros motivos pelos quais as pessoas, muitos permanecem desigrejados, infelizmente. E, claro, a base é o individualismo, o pós-modernismo e outras influências que têm entrado dentro da igreja. E muitos não consideram importante permanecer na igreja, a membresia da igreja. E afirmamos novamente, a igreja não é uma associação voluntária ou clube social. A fé que nos une a Cristo, nos une aos nossos irmãos. Nós estamos em aliança com Cristo e com o seu povo. A confissão de fé diz que nós somos família de Deus. A relação matrimonial, a relação familiar, então, não é uma relação voluntária. Você não pode, pelas Escrituras, pelo que entendemos biblicamente, decidir não ser mais da família, da sua família. Você não está livre, não é algo voluntário. E como temos afirmado, a igreja é o modo comum onde a salvação pode ser encontrada, e experimentada e vivida. E devemos valorizar isso. Como as pessoas encontrarão Cristo? Nós respondemos através do ministério da igreja, da pregação, dos sacramentos. Ou seja, há uma centralidade do púlpito, dos sacramentos. Deus irá trazer pessoas para Cristo por essa instrumentalidade. E a grande estratégia de Satanás nos últimos séculos tem sido afastar as pessoas da igreja de Cristo, da igreja visível, do reino de Cristo na terra, a sua igreja, como temos visto também desde ontem. Então, a igreja, através da pregação, é o instrumento pelo qual Cristo continua a sua obra neste mundo. E nós precisamos ter equilíbrio entre soteriologia e eclesiologia. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós não podemos ser como os católicos romanos, em que colocam a eclesiologia acima da soteriologia. Você tem que ser da igreja romana para ser salvo. Se você for, então, poderá ser salvo. Mas também não podemos cometer outro erro. Deus vai me abençoar sem o uso dos meios, sem a igreja. Eu não preciso da igreja. Isso é misticismo. Isto é o erro anabatista. Então, nós agimos assim quando negligenciamos a congregação. E isso revela orgulho espiritual. Então, devemos fugir de todo tipo de negligência, usando talvez a desculpa da tecnologia. Deus usa a igreja local para a nossa nutrição espiritual. Isso é uma grande honra, irmãos, e privilégio que nós temos. João Calvino, ele faz referências e usa essa linguagem da igreja como mãe e do modo como devemos olhar para a igreja. E falando sobre a conexão entre eclesiologia e soteriologia, Calvino diz: se desejamos nossa salvação, devemos aprender a ser alunos humildes ao receber a doutrina do Evangelho e em escutar com atenção os pastores que nos são enviados, como se o próprio Jesus falasse para nós em sua própria pessoa, assegurando-nos que ele reconhecerá a obediência e submissão da nossa fé
quando ouvimos o homem mortal para quem ele deu esse fardo. Calvino diz em seus sermões em Efésios, nos seus escritos. E também Calvino fala sobre a igreja como mãe, e ele diz então que todos nós devemos ter essa perspectiva, a igreja como mãe em cujo seio se agrada em recolher os seus filhos, para que sejamos nutridos então pela igreja, pelo ministério da igreja, desde a infância, quando somos crianças imaturas, Calvino diz, mas também até o nosso amadurecimento. A igreja, então, é instrumento para a nutrição dos crentes. Então, nós observamos isso, cremos nisso, não cremos que a igreja é apenas composta de edifícios, na verdade não é composta de edifícios, mas a igreja ela é espiritual, a igreja de Cristo, a noiva é a igreja invisível, e temos então a manifestação visível da igreja. E apesar dos defeitos, devemos olhar para a glória da igreja e devemos então crer, irmãos, nestas coisas e nos submeter a essa instrução de Deus em sua palavra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos esse senso da glória de Cristo e também poder observar, os reformadores não abandonaram a doutrina da igreja, nós cremos na igreja, é bíblico essa doutrina, Deus preservou na história para nós estas verdades, que possamos ter um autoconceito da igreja também nos nossos dias, que possamos valorizar a nossa congregação local, cada um de nós, e que possamos dizer, orar e dizer, venha o teu reino, e que possamos entender de fato que esse reino ele vem especialmente através da igreja. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor, então, nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua bênção para nós em Cristo, pela fé em Cristo e através da tua igreja. O Senhor tem usado e usa a tua igreja na história e no teu devido tempo, Senhor, nos alcançou pela pregação, pelos meios de graça, a maior parte de nós pelos meios comuns de salvação. E também, ó Deus, tem soberanamente operado salvação em pecadores de modo extraordinário. Isso está no teu controle e poder e nós reconhecemos isto. Abençoa, ó Deus, o teu povo, nos dá sabedoria e equilíbrio nestas verdades e doutrinas e assim vem o teu reino aqui. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.